E como é que um médico veio parar na Arábia Saudita? Eu sou Marcos Bezerra, médico na Arábia. Vou te contar como. Sou cardiologista, intensivista, tenho 49 anos e acabei de chegar na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Bom, tudo começou com um contato pelo LinkedIn. Olha que isso não é propaganda nenhuma, tá? Não sou patrocinado pelo LinkedIn. Se quiser, estou aqui, mas não tenho nenhum tipo de patrocínio. Isso foi assim que aconteceu. Recebi um contato de uma empresa que faz recrutamento de profissionais da saúde. O recrutador me perguntando se eu tinha interesse em trabalhar na Arábia Saudita. Um ensinamento que meu pai me deu foi nunca dizer não para uma proposta sem antes ouvi-la. E foi isso que eu fiz. Então, eu disse que sim, que estava aberto a conversar, né, a entender como, e ele em seguida me colocou, né, quais eram as condições para vir trabalhar na Arábia Saudita, dizendo que era um trabalho para o Ministério da Saúde, que a localização ia depender das necessidades do país e da minha formação, que nesse emprego eu teria 36 dias de férias, em um ano de contrato. Além disso, existem 2 grandes feriados que giram em torno de 4 ou 5 dias aí, onde eu também não trabalharia, 48 horas semanais de trabalho, plano de saúde para mim e para toda a minha família, e ainda um auxílio moradia e auxílio deslocamento, né, dentro da cidade. Um outro benefício que eles apresentavam eram 4 passagens aéreas de ida e volta para o Brasil, né, o meu país de origem, isso em cada ano de contrato. No final de um ano de contrato, eu ainda receberia como se fosse um 13º, né, mas um valor de metade de um salário mensal, e se eu fosse fazer a renovação de contrato por mais um ano, aí obrigatoriamente eu ainda receberia um aumento que normalmente gira em torno de 5%, mas é um contrato de trabalho, é claro que você pode fazer algumas negociações. E eu comecei a pesquisar também a empresa, nesse meu caso específico, era uma empresa da Sérvia, e isso, né, dá um pouco de medo, a gente sempre fica muito ressabiado com essa questão de golpes na internet, com as pessoas que eu comentava, uma das perguntas mais frequentes, mas isso não é um golpe, você tem certeza que isso não é um golpe? Uma coisa que me trouxe um pouco mais de tranquilidade foi que a empresa ela sempre me disse que isso é um serviço, esse serviço que eles prestam era um serviço de assessoria, então eu teria que pagar esse serviço para eles, mas eu pagaria, e o valor é um valor de um mês, né, de salário, não é um valor pequeno, valor de um mês de salário, mas que eu pagaria apenas 50% ao receber o primeiro salário e 50% ao receber o meu segundo salário. Ou seja, eu não teria que fazer nenhum pagamento até o momento que eu já estivesse na Arábia Saudita, que eu já estivesse trabalhando e que eu recebesse o meu primeiro salário. Então isso me deixou um pouco mais tranquilo e eu dei seguimento nesse processo. A partir daí foram me solicitados alguns documentos, o básico, né? O currículo, uma cópia do meu certificado de médico e da minha especialidade, né? Da cardiologia, da terapia intensiva. E eles me pediram um pouco de tempo, porque normalmente o que acontece aqui na Arábia Saudita é que surgem vagas em algumas regiões do país, e quando essas vagas aparecem, eles fazem um evento, né? Trazem o responsável pelo hospital ou pela área de saúde daquela região e marcam com vários médicos ao redor do mundo entrevistas naquele dia. São entrevistas online, né? A gente faz a entrevista online em inglês diretamente
com o médico responsável, né, pela solicitação daquela vaga. E assim foi, né? Eu fiz 2 entrevistas. Na minha segunda entrevista foi para um hospital aqui da região de Jeddah. Jeddah é a segunda maior cidade da Arábia Saudita. É uma cidade que fica às margens do Mar Vermelho, então é uma cidade de praia, né? E nessa entrevista, foi uma entrevista muito agradável. A minha primeira entrevista foi um pouco diferente, eu até não estava esperando aquele tipo. Eu estava esperando uma conversa, a pessoa queria saber da minha experiência, dos meus objetivos, dos meus desejos e tudo, mas na verdade não foi assim. Nessa entrevista, ele começou a discutir casos clínicos e fazer perguntas, e assim se desenrolou essa primeira entrevista. Já na segunda entrevista, não. Na segunda entrevista foi aquilo que eu estava esperando na primeira. Eu falei da minha experiência, disse com que eu estava trabalhando, né, com que eu já tinha trabalhado quanto tempo, né, eu já tinha de experiência, e a conversa foi se desenrolando muito bem. No dia seguinte, a empresa entrou em contato comigo dizendo que eu tinha sido aprovado e que a partir daí eu começaria todo um processo oficial de envio de documentação, de solicitação de visto de trabalho, e assim por diante. O primeiro passo era aguardar a proposta, né? Essa entrevista eu fiz em outubro de 2024. Nós estamos em agosto de 2025. Então foi um processo de 10 meses dessa entrevista, de ter sido aprovado nessa entrevista, até efetivamente chegar à Arábia Saudita. Quando eu recebi a proposta, a carta de proposta, né, salarial, é um salário muito bom, não é nada comparado a jogador de futebol, não é para ficar milionário, é um salário acima do que normalmente o mercado brasileiro vem apresentando, mas tem uma questão muito importante. Aqui não existe imposto de renda. Então, o salário que você vê ali na proposta de emprego é exatamente o salário que você vai receber e você vai colocar no seu bolso. Aí isso faz muita diferença. Então, acaba que esse dinheiro rende mais, né? Esse valor salarial é maior do que o que a gente está acostumado a ver no Brasil. Recebe uma proposta salarial, mas ele fala, isso aqui é o bruto. Aí quando você vê o líquido, você tem uma redução, às vezes, significativa, em torno de 25%, de 30%, porque desconto de imposto de renda, desconto de INSS, uma série de descontos que são apresentados pela empresa, né? Plano de saúde, então assim, já veio esse salário, já veio um salário líquido, tá? Então, eles me perguntaram se eu estava ok com aqueles valores, eu dei ok para eles, e a partir daí foi me mandada uma lista de documentos. A primeira coisa que eu precisei fazer foi passar por um processo chamado Dataflow. Isso você faz diretamente pela internet, né, no site do setor responsável pelo Ministério da Saúde da Arábia Saudita. Então chama Dataflow. Nesse Dataflow você coloca as suas certificações, e ali eu coloquei o meu certificado de conclusão do curso de medicina, o meu certificado de conclusão da especialização em cardiologia, o meu título de especialista em terapia intensiva. Eles fazem uma avaliação e uma verificação junto aos órgãos que emitiram aquele documento. Então eles entraram em contato com a Universidade de Ciências de Saúde de Alagoas, onde eu fiz a minha faculdade, com a Universidade Federal Fluminense, com a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, para certificar que aqueles diplomas, aqueles certificados não só eram válidos, como comprovavam realmente uma proficiência naquilo que eu estava colocando. Esse processo demorou aí em torno de 10 dias, 2 semanas. E você recebe um documento, né, dizendo que está tudo ok com aquelas certificações que foram apresentadas. Esse é um processo que é pago, né? Você não paga para a empresa, você faz tudo diretamente no site, né,
do Dataflow, né, desse sistema do governo, então você paga diretamente ao governo. Após o ok, né, do Dataflow, eu enviei esse Dataflow para a empresa, que enviou para o Ministério da Saúde. Com o Dataflow ok, eles me enviaram uma carta de apresentação à Embaixada da Arábia Saudita no Brasil, solicitando que me liberasse um visto de trabalho para entrar aqui no Reino da Arábia Saudita. Então, com essa carta, a empresa da Sérvia me deu contato de uma empresa no Brasil para tirar o visto. Tá? Eu poderia fazer esse processo diretamente, se eu quisesse fazer, mas a Arábia Saudita ela não tem consulados, né? Ela tem apenas a embaixada que fica em Brasília e eu morava no Rio de Janeiro. Então eu preferi, né, entrar em contato com essa empresa. Ela me passou uma lista de outros documentos que eu precisava apresentar, além dos documentos que eu já tinha. Perguntou se eu tinha família, e eu sou casado, eu tenho 3 filhas, então já foi recomendado que eu colocasse a documentação também da minha família, que eu já mandasse, porque fica tudo registrado na embaixada, e depois, quando fosse fazer a solicitação de visto para elas, a metade do processo já tinha sido realizado, porque eu já mandei, né? Isso torna um processo um pouco mais caro, porque todas essas documentações que a gente manda são traduzidas para o inglês, né? Existe o que é chamado de tradução juramentada, existe um profissional que tem a certificação para fazer essa tradução juramentada, então necessariamente esses documentos todos são traduzidos para o inglês, não precisa ser traduzido para o árabe, tá? Então basta a tradução para o inglês. Por que eu estou reforçando isso? Porque eu cheguei a procurar, né, tradutores juramentados que fizessem essa tradução para o árabe, mas é muito difícil e isso fica muito mais caro. Tá? Não é difícil, você vai lá, você entra na internet, você procura tradutor juramentado, vai aparecer uma lista bem grande de profissionais e você consegue fazer isso tudo pelo próprio telefone, pelo próprio computador. Tá? Você envia uma cópia, um PDF do documento que você quer fazer a tradução, e ele faz a tradução e te envia também em PDF para você poder utilizar, e assim eu fiz em todo o processo. Então, depois de entrar em contato, de enviar de levantar toda essa documentação, né, que me foi pedida, além de todos os certificados, eu precisei fazer exames médicos, né, exames de sangue, tinha uma avaliação que precisava ser preenchido por um médico, né, dando ok, dizendo que eu estava bem de saúde. Além disso, me foi solicitado cartas de recomendação que eram assinadas pelos diretores dos hospitais ou das instituições na qual eu trabalhei, mas também uma declaração do RH das empresas dizendo o tempo exato que eu tinha trabalhado nessas empresas. Então, feito isso, demorou cerca de 25 dias, um mês, eu recebi o meu visto de trabalho, o visto de trabalho válido por 90 dias, então eu tinha 90 dias a partir dali para vir para a Arábia Saudita e assinar o meu contrato. Tá? A partir do momento que eu assino o contrato, eu dou entrada num visto de trabalho que tem a validade igual à do meu contrato. Então, se o meu contrato é de 1 ano, o meu visto de trabalho tem 1 ano de validade. Se eu renovar o meu contrato, eu tenho que solicitar a renovação também desse visto de trabalho. Então, assim foi feito. Logo que recebi o visto, eu comuniquei à empresa que o visto já estava tudo ok, e eles me pediram uma data mais breve possível, né? Eu pedi 30 dias, porque eu precisava me desligar do trabalho onde eu estava e tudo. Então, eles me deram esses 30 dias e já me enviaram a minha passagem aérea, Rio-Roma, Roma-Jeddah. Então, a passagem aérea vinda para a Arábia Saudita também foi financiada diretamente pelo Ministério da Saúde. E foi isso, né? Então, eu cheguei aqui em Jeddah
eu já tinha, né, trouxe todas essas documentações que eu fiz o levantamento e já me apresentei na área responsável pela contratação, que fica, nesse meu caso específico, fica num setor dentro do próprio hospital, né, que é o Hospital King Abdullah, e hoje de manhã eu assinei o meu contrato e fiz exames, exames de sangue, raio-x de tórax, então eu devo iniciar o meu trabalho efetivo dentro do hospital aqui na Arábia Saudita em 1 ou 2 dias, tá bom? Desculpe o vídeo ter sido um pouco mais longo, mas eu achei muito importante descrever exatamente todos os passos que foram dados, as preocupações que eu tive, né, e os prazos mais ou menos que esse processo todo demorou. É um processo demorado, não é um processo simples. Também é uma mudança complexa, né? Uma mudança muito grande, então esse tempo também me ajudou a já trabalhar a minha cabeça, trabalhar a cabeça da minha família em tudo para saber como a gente ia encarar todo esse processo. Então é um processo longo, a burocracia na Arábia Saudita, ela, às vezes a gente pode achar um processo lento, um processo demorado, mas é assim, esse é o tempo deles, isso é assim que as coisas acontecem, e aqui eu fui muito bem recebido, as pessoas são muito agradáveis, eles precisam muito de profissionais de saúde, muito, e espero que dê tudo certo, ok? Se você gostou dessa informação, se você achou isso importante, se você achou isso relevante, não esquece de curtir, deixar um comentário, e se você quiser, se inscreve aqui no canal, porque esse é um dos muitos vídeos que eu vou postar mostrando não apenas o trabalho que eu faço aqui, mas também mostrando a cidade de Jeddah e o país, né, a Arábia Saudita, que é um país muito diferente e que a gente realmente não conhece, tá? Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito mais novidades sobre a minha vida de médico na Arábia Saudita. Um abraço.